Como o feminismo moderno, a misoginia e a cultura woke estão sendo usados para separar o homem e a mulher e destruir o núcleo familiar antes mesmo de existir? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. O que tem de errado em uma família formada por um pai, uma mãe e seus filhos? A filosofia, em sua essência, é o exercício da desconfiança tranquila. É a arte de não aceitar as superfícies, de olhar para o que está sendo dito e se perguntar: o que não está sendo dito? O convite de hoje permite um mergulho nessa profundidade, longe dos barulhos das manchetes, para examinarmos o que podemos denominar de a guerra silenciosa contra a família. Na história do pensamento, desde Platão até os dias de hoje, sabemos que aquilo que se apresenta como um avanço social, como um progresso, muitas vezes esconde em suas entranhas um projeto de ruptura. E é sobre essa ruptura que eu estou me referindo. Certos movimentos culturais contemporâneos estão sendo utilizados, quer conscientemente, quer como instrumentos de forças maiores, para separar o homem e a mulher, destruindo o núcleo familiar antes mesmo que ele possa existir. Mas tem como pano de fundo a proteção da mulher ou a justiça social. Dentro da visão filosófica que aqui defendo, eles funcionam como ferramentas de que o engenho social maior busca a separação entre os gêneros. E para compreendermos esse mecanismo, precisamos dividir a análise em dois momentos lógicos. E quem nos ensina é a dialética. E o primeiro movimento é o afastamento da figura do homem. Vivemos em um tempo onde o discurso predominante, muitas vezes influenciado por uma leitura rasteira de pensadores como Djamila Ribeiro ou Sueli Carneiro, que, é verdade, trazem luzes inegáveis sobre o lugar de fala e de opressão histórica, mas tem sido capturado por uma lógica de destruição. A reflexão profunda sobre o patriarcado que é necessária degenerou-se em uma demonização simplória. Aqui o homem deixa de ser um parceiro e o outro humano e passa a ser retratado unicamente como um opressor, como uma ameaça constante, como nos alertaria Leandro Carnal. Ao analisarmos a história das mentalidades, quando criamos um inimigo absoluto, cessamos o diálogo. O homem, então, temendo o risco jurídico e social, o linchamento público se recua. Surge, então, o medo de se relacionar. A autopreservação masculina entra em cena e o interesse genuíno de se conectar com o outro sai de palco. O que era para ser uma busca por igualdade transforma-se em um muro de isolamento. E o segundo movimento é o afastamento da própria mulher. Incentiva-se a mulher a ver o homem não apenas como um adversário, mas como uma entidade inútil e perigosamente tóxica. Aqui, a relação de confiança, que é a base de qualquer sociedade, como bem nos mostrou Mário Sérgio Cortella em suas análises sobre a convivência, é impregnada por uma desconfiança total. O respeito, portanto, dá lugar à hostilidade. Assim, as relações deixam de ser desejadas. Elas se tornam campos minados. E é este o ponto central da lógica que trava esta guerra silenciosa. Se não há aproximação, não há relacionamento. Se não há relacionamento, não há casamento. E se não há casamento, não há filhos. E sem filhos, não há família. E agora? Você pode se perguntar, mas por quê? Qual seria o objetivo final do enfraquecimento dos laços mais primordiais da humanidade? A resposta, de forma filosófica, é assustadora na sua simplicidade lógica. A família tradicional, constituída por um pai, uma mãe e seus filhos, é historicamente
o maior obstáculo para ideologias totalitárias ou extremistas, seja elas de direita ou de esquerda. Isso porque uma família estruturada forma indivíduos com valores sólidos, com responsabilidade, com identidade definida e independência moral. Pensemos no que diz Luiz Felipe Pondé sobre o indivíduo moderno e a crise de sentimento. Quando o indivíduo tem uma base familiar forte, ele possui uma reserva de sentido. Ele não é facilmente manipulado pelo Estado, pelo mercado ou pelas ideologias de momento. Pessoas nesta condição não são facilmente influenciadas, porque o seu núcleo já lhes deu a bússola. Portanto, a estratégia consciente ou não é atacar diretamente a família e enfraquecê-la na sua base. E essa base é a coisa mais simples possível, é a relação entre o homem e a mulher. Ao transformar essa complementariedade em conflito, cria-se um ambiente onde a união se torna difícil e, em muitos casos, inviável. É aqui que entra a ironia trágica que observamos nos debates atuais. Mesmo a misoginia, o ódio contra as mulheres é usada como ferramenta nessa engrenagem. Mas como? Por que ela se intensifica? A misoginia reforça a tese de que o homem é um monstro, o que justifica o afastamento feminino. Por outro lado, o ódio radical contra o homem justifica o afastamento masculino por medo. É um ciclo vicioso que se aumenta a desconfiança, reforça a divisão e impede a reconciliação. E o resultado final é totalmente previsível. Talvez o mais triste de todos os diagnósticos filosóficos da nossa era. Teremos indivíduos isolados, atomizados, relações frágeis ou inexistentes, uma perda vertiginosa dos valores familiares e, consequentemente, uma maior dependência das estruturas externas, seja o Estado, seja o sistema de consumo, para suprir o vazio que a família não preencheu. Nesse cenário, o que parece libertação num primeiro momento transforma-se em separação e solidão. Aquilo que se apresenta como defesa da mulher acaba, segundo tal visão, afastando o homem da mulher, impedindo-os de formarem juntos aquilo que mais sustenta uma sociedade forte, a família tradicional. E para fechar a nossa reflexão, trago à memória a sabedoria de Lúcia Helena Galvão. Em suas reflexões sobre a ética e o espírito, ela frequentemente nos lembra que a família não é apenas uma construção social arbitrária. Ela é uma escola de almas, é o laboratório onde aprendemos a amar, a ceder, a respeitar e a crescer. Atacar a família é atacar a própria escola da humanidade. Não se trata de oprimir a mulher ou de negar os direitos conquistados. Trata-se de perceber que ao jogar homem e mulher um contra o outro, estamos perdendo a capacidade de construir o futuro. A família é o santuário onde o indivíduo se forma antes de ser um cidadão. Então eu te pergunto, à luz da melhor filosofia possível, por que o amor entre um homem e uma mulher virou um ato político suspeito? Se não respondermos a isso, a guerra silenciosa terá vencido. Não pelas armas, mas pelo vazio que deixará em nosso lugar. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.